Boa noite, boa noite, boa noite, manas! Aqui é Ivy Gonçalves, estamos começando mais um episódio do ManaCast. E hoje vamos falar sobre saúde mental, sobre relacionamento, sobre autoamor, sobre autocuidado. Vamos desmistificar muita coisa sobre terapia com a psicanalista Fernanda Enes. Daqui a pouco ela vai estar entrando aqui na live para a gente começar nosso episódio de hoje. E eu queria saber como vocês estão, se vocês estão animadas para nossa live. Vi que teve interação lá na caixinha. Gostei muito da animação de vocês. Muitas dúvidas sobre saúde mental, sobre autocuidado. E hoje a gente vai estar esclarecendo tudo aqui na live. Oi, Ed, boa noite, mana. Seja bem-vinda. Anne Manicure, seja bem-vinda, mana. Hoje vamos falar de saúde mental com uma especialista, né? Porque eu falo baseada das minhas experiências, mas hoje eu trouxe uma pessoa que é particularmente necessária demais nessa minha trajetória. Obrigada, mana. Deixa eu só falar aqui com ela, só um minutinho, manas. Mara, seja bem-vinda para o cast, seja bem-vindo. Tô só respondendo ela aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Ai, gente. Cacilda, como é que eu tiro isso aqui da frente do celular? Eu não tô vendo vocês. Ai, carambola. Carambola. Que eu nem falei com vocês, né? Eu troquei de aparelho pra poder... Aí. Tá, agora deixa eu ver se eu consigo mover. Obrigada, amiga. Fernanda entrou. Fernanda, me dá só um minutinho que eu tô com um problema aqui na tela. Que eu não... Pronto, voltou. Consegui. Gente, eu nem falei com vocês. Eu troquei de celular e esse telefone eu tô aprendendo a mexer nele. Eu tava apanhando aqui pra poder tirar o WhatsApp da frente da tela. Mas foi, graças a Deus foi. Não tô bebendo café, isso aqui é chá de cidreira, pra tudo fluir. Só esperar a Fernanda entrar pra gente começar. Eu tô com o Samsung, acho que é S10, Galaxy S10. Ed. Oi, Fernanda, boa noite. Eu só não tô te escutando direito. Você tá conseguindo me ouvir? Peraí. Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô sim. Tô ouvindo sim, Vou ter que ficar perfeitamente. segurando, então. Gente, essa daí, como eu tava falando no início, ela é responsável por grandes coisas do meu avanço. Vocês ficam falando aí, você tá melhorando, tô amando sua rotina. A culpada é ela. A minha terapeuta, Fernanda Enes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz por você estar participando, porque como eu consumo o seu trabalho, eu sei a eficácia que ele tem. Então, essa mulherada precisa te ouvir mesmo. E Que bom, para que bom. começar, oi, desculpa. Para mim é um prazer estar aqui com você. Bem, Fernanda, vamos começar as perguntas, as perguntas. O que te levou a o que te levou a cursar psicanálise? Então, o que me levou a cursar foi o meu autoconhecimento. Sim. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo sim. Primeiro eu precisava me conhecer. Eu passei por vamos dizer, uma crise existencial, né? E eu queria me conhecer, eu queria me entender melhor. E eu estava passando por muitos momentos difíceis. Meu esposo havia se acidentado, os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? E os 2, eles têm transtornos. Um tem TDAH, o outro tem dislexia, TDAH e dificuldade de habilidades escolares. Então, isso me consumia demais.
Então, foi daí que eu comecei. Caramba. Esse foi o meu ponto de partida. Foi aí o meu ponto Que de bacana partida saber. e foi quando eu me apaixonei. Que legal, você foi se tratar e acabou descobrindo um dom para tratar as pessoas. Exatamente. E já tem aproximadamente quanto tempo? Olha, que eu estou atuando tem uns 3 anos. Legal, bacana, bacana, Aproximadamente. bacana. E assim, tem uma dúvida que até minha, eu acredito que de muitas pessoas também, que hoje a gente fala muito sobre ansiedade, fala muito sobre síndrome do pânico e depressão, né? Tem pessoas que falam assim, às vezes a pessoa tá ansiosa e fala, ai, tô depressiva. A outra, ai, tô com síndrome do pânico, porque, sei lá, tá com medo de passar embaixo de uma ponte. Como é que seria a diferença desses três transtornos? Então, vamos lá. Começando pelo assim, o mais comum, né? Uhum, Se é que podemos dizer assim, que é a depressão. Que muitas pessoas acabam falando e às vezes não sabem nem o que de fato ela é. Muitas pessoas às vezes acham que porque está triste, está depressiva. Ah, sim, eu estou triste, eu estou depressiva. E não, né? Não tem nada a ver somente a sim, tristeza com depressão. Porque existe uma tristeza que a gente chama de tristeza profunda, que é uma que pode durar até 15 dias, 2 semanas, quase chegando a 3 semanas, né? E essa tristeza, ela não é depressão, é uma tristeza. caramba, Às vezes aconteceu alguma coisa, você perdeu um emprego, aconteceu alguma coisa, né? Então você vai ficar triste. E isso não entendi. caracteriza depressão. O que é a depressão? A depressão é quando a pessoa perde o ânimo, perde a vontade de fazer as coisas, ela fica desinteressada, desmotivada, a vontade de chorar constantemente, às vezes sem explicação, qualquer Sim, palavra, qualquer atitude machuca ela demais, né? E a gente também tem que entender um outro lado da depressão, que muita gente não sabe, que é a alegria, uma alegria demais, sabe? Assim, uma alegria demais, muita alegria. Às vezes uma pessoa comum, ela é alegre e de repente ela fica super alegre, ela fica interativa, ela fica muito agitada e isso também pode ser considerado uma depressão. Então, nossa, assim, se uma pessoa tem um jeito, tem uma personalidade, você tem que avaliar ela pelo que ela é. Se está de sim, menos ou se está de mais. Aí sim pode ser considerada uma depressão. Se isso durar mais de 3 semanas, os sintomas, que tem que bater, né? Aí vamos lá, caramba. você perguntou depressão, ansiedade e síndrome do pânico, Isso, certo? sim. Falamos da depressão. Ansiedade. Ansiedade, o que é ansiedade? Existe uma ansiedade que é chamada de ansiedade positiva. O que é uma ansiedade positiva? É aquela que quando você fez uma prova e de repente você está esperando o resultado dessa prova. Então você vai ficar ansioso. É natural, Sim, porque você quer saber. Então isso é uma ansiedade positiva, não é considerado um transtorno. É sim. algo É normal. natural. Sim, Exato, como uma mulher quando está gestante, quando alguém que está para casar, para algum evento especial. Então, essa pessoa sim. naturalmente vai ficar ansiosa. Ansiosa. O que vem a ser um transtorno de ansiedade? É quando começa a prejudicar essa pessoa. Um exemplo, Hum, essa pessoa trabalha e de repente ela perde o ânimo de trabalhar, ela perde a alegria de fazer as coisas, ela perde a vontade de querer fazer as coisas, ela começa a passar mal, sentimento de fraqueza, dores musculares, algum tipo de agitação, inquietação no corpo, né? Inquietação na mente, o que às vezes a gente chama até de mente, né? Síndrome do cérebro acelerado. E a perna, né? Muitas pessoas ficam agitadas e começam a balançar a perna e não conseguem parar. eu começo
Então, assim, isso tudo, aí sim. Hã? Eu puxo o cabelo, já fico Puxar o assim e puxando. cabelo. Isso, tem gente que puxa os cílios, Meu Deus. sobrancelha, tem gente que se belisca, É, e tem muitas coisas, né, que sim, os pode sintomas. desencadear isso e ser caracterizado uma ansiedade. Então, assim, eu estou ansioso, está ansioso por um resultado de uma prova? É normal, é uma ansiedade que faz parte da vida. Agora, quando ela te atrapalha, aí se torna um transtorno. Se você perde o seu trabalho, porque você não consegue se levantar, porque você está tremendo, porque você perde o ar, porque você fica fraca, tem sensação de desmaio, ela começa a te atrapalhar, ela começa a mudar a sua vida. Então, aí é considerado um transtorno. E a Caramba. síndrome do pânico? O que é a síndrome do Síndrome. pânico? Vamos dizer assim, que é a ansiedade em extremo. É o medo do irreal. Ou seja, a pessoa tem medo de coisas que não existe. Né? Então, ela sente aquele medo, ela sente aquele pavor, e então ela tem palpitações, tremedeiras. Né? Vou falar uma linguagem bem popular para que todos entendam. Né? Então, ela tem sudorese, que é o suor, né? Ela começa a transpirar demais, às vezes na mão. Ela tem medo da morte, tem medo de perder o controle, tem medo de sair de casa. Ela tem medo... ela tem medo de sair de casa, por quê que ela tem medo de sair de casa? Porque ela pensa que, ao sair de casa, o que ela tem medo pode acontecer. Então, aí ela tem medo da morte. Então, ela vai sair de casa e ela pode morrer. Então, ela prefere não sair de casa. Então, ela vai se isolar. Ela vai ficar dentro de casa. Então, não sei se é muita informação tentando explicar o mais básico possível. E a pessoa que tem síndrome do pânico, ela pode gerar esse transtorno mais em relação a outra pessoa? Por exemplo, meu esposo está trabalhando, eu ficar em casa passando mal até ele chegar por medo de coisas que podem acontecer com ele na rua? Sim, o medo da morte. O medo da morte, da perda, não significa que seja só para ela, entende? Sim. É um medo que ela tem e que ela praticamente, né, a ideia, o nosso cérebro faz a gente pensar que a gente vai morrer de fato. Sim. É um desespero angustiante, né, de pessoas que chegam a desmaiar, que dão entrada até no hospital, né, na emergência, muitas das vezes por conta disso. A pressão sobe ou abaixa, né, a hipertensão ou a hipotensão. Então, assim, é um quadro muito sério, né, que precisa, de fato, ser tratada e verificada. Ó, a Mara falou que com a ansiedade ela fica mordendo o lado da boca. E tem... Sim, sim. Tem uma coisa que é tão involuntária que a pessoa nem sente na hora, né? Só vai Você nem percebe. De onde que veio esse machucado? Aquilo ali, onde ficou beliscando dolorido, não sabe nem por que aquilo aconteceu, né? Meu Deus, é tenso. Como você falou, a ansiedade é algo natural, né? A ansiedade positiva. É uma coisa normal. Mas como identificar assim, que ela está fugindo do controle? Porque ela pode ser gerada por um motivo assim, que a gente tem consciência, né? Por exemplo, sofri um acidente de carro, e mesmo que não aconteceu nada comigo, depois daquele dia eu fiquei travada. Eu já não consigo, sei lá, pegar o Uber, ou se foi, que nem aconteceu comigo. Eu peguei uma van e teve um incidente na van, e eu comecei a ter um pouco de ansiedade de entrar na van, né? Então, como identificar, assim, que ela está fugindo do controle, que ela está sutil, mas está fugindo do controle, que, sei lá, epa, agora eu preciso de uma terapia, preciso conversar sobre essa dor. Porque às vezes a gente não lembra, né? A gente só tá ali com aquele nervoso e não sabe. Isso, aí depende, porque assim, esse medo de que algo vai acontecer já chega muito próximo do síndrome do pânico, né? Sim. Porque você vai ter medo de alguma coisa ruim acontecer, o que é um pouquinho diferente da ansiedade. Porque a ansiedade, ela te trava, ela até atrapalha, mas não é tão forte quanto o síndrome do pânico. Tipo assim, eu tive síndrome do pânico por um nada. Simplesmente o carro estava aprendendo a dirigir, né? Uhum. O carro morreu porque o problema era do próprio carro mesmo. E parou alguém do meu lado e começou a
Só uma opção de besteira, a mulher, né, não sabe o que está fazendo e tal. E eu simplesmente travei. A partir daquele momento ali, eu não conseguia mais dirigir. Eu não consegui nem abrir a porta do carro. Eu pulei por cima da marcha. Meu esposo estava comigo na ocasião. E foram 5 anos em que eu lutei contra isso. Porque até para me sentar no banco do carona, né, na frente, eu passava mal. Eu suava, a minha perna ficava inquieta e o meu pé ia juntinho. Parecia que o pé estava no pedal do carro, né? Qualquer coisa, meu pé era como se eu estivesse freando, como se alguma coisa fosse acontecer. Era um medo irreal. Não tinha nada, mas eu tinha um pavor, palpitação, aceleração, enfim, até que eu fui me tratar e venci esse medo. Mas assim, a gente precisa identificar que a gente tem ele. Né? A gente precisa. Se a gente não identificar e só for uma linguagem popular, for empurrando com a barriga, exato, você pode até chegar a ter um AVC, um acidente, né? Cerebral, aí, vascular cerebral, você pode ter várias coisas, né, desencadear na sua vida, como a própria hipertensão, por conta dessas coisas que não é tratada. E às vezes são coisas simples de ser tratadas, né? Porque para o outro pode ser simples, mas para você parece que você vai morrer. É algo desesperador. Isso é verdade. É o fim do mundo. Na nossa mente é o fim do mundo. Então, só para poder deixar aqui, reforçar, né? A síndrome do pânico, ela pode ocorrer com a pessoa, tipo, ela imaginou um negócio, eu tô aqui, começo a criar coisas na minha mente, e pode também acontecer após um acidente, assim, como é que poderia chamar de traumático? Né? Sim, exatamente. Exatamente. Geralmente, a síndrome do pânico, ela não vem à toa. Sim. Geralmente, ela vem porque aconteceu alguma coisa que te traumatizou, e ela vai gerar uma ansiedade, essa ansiedade vai ser demais, né? Muito forte, a ponto de desencadear esse transtorno aí da síndrome do pânico. Lembrando também que uma pessoa pode ser diagnosticada com os 3 sintomas do qual está sendo falado, tá? Sim. Uma única pessoa pode ser diagnosticada com ansiedade, né? Transtorno de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. É possível. Que medo! Ó, as meninas estão aqui falando, deixa eu ler aqui rapidinho. Ó, tem mensagem pra você, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, subiu, eu perdi. Tinha uma moça que entrou aqui te elogiando, que eu não queria cortar a linha de raciocínio na hora. Perdi o comentário sumiu. Desculpa, depois bota de novo que a gente lê aqui. Ó, Isis, eu sou diagnosticada com transtorno de ansiedade e com síndrome do pânico. Já fui parar no hospital algumas vezes, hoje estou fazendo terapia. Muita coisa mudou. Isso aí, mana, no caminho. Sim, é isso aí. Que a gente só melhora quando a gente começa a se entender. Verdade. Carlinha, menina, eu estava ouvindo uma pregação sobre isso. Verdade, os pastores hoje estão tomando mais consciência de alertar o povo. Sim, ó, voltando em Isis, sim, o médico me disse que se eu não buscasse ajuda, eu poderia até ter um ataque cardíaco. Meu Deus! Às vezes a gente vê essas pessoas, né, que do nada a pessoa tem um AVC, tem um câncer, e você fala, poxa, a pessoa estava tão bem. Ao contrário, né, que a pessoa é muito alegre, a pessoa é muito divertida. Poxa, a fulana estava sempre rindo, estava sempre brincando e teve um AVC. É assustador. A mente humana, a gente tem que tomar cuidado o tempo todo com o que a gente está sentindo. Sim, e você tocou num ponto muito importante, que você falou a respeito do câncer, né? O cuidado que a gente precisa ter com o nosso próprio cuidado, com a gente mesmo, né? Com a nossa saúde mental, física, psicológica, né? A nossa sanidade mental. Porque tudo que a gente não trata e que a gente somatiza, ela vai trazer um mal pra gente. A gente já falou aí da questão do ataque cardíaco, né? De um AVC, da hipertensão e também o câncer. Porque se a gente não cuida, se a gente tem, um exemplo, uma pessoa sofre de ansiedade ou depressão por sofrer maus tratos. Então, essa pessoa, ela vive tipo numa prisão,
né, que ela é espectadora da vida dela, é como se ela estivesse sentada de frente para a televisão, assistindo uma novela, um filme, ela está vivendo aquilo, mas ela não pode interagir. Às vezes é assim que a gente se sente. Estou vendo a minha vida passar diante de mim, mas eu não consigo fazer nada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa arrumar uma forma, né? Eu sei que é difícil quando às vezes a gente está nessa situação, a gente arrumar uma maneira, uma forma de pedir ajuda, para que isso não desenvolva, né? Para que isso não vá somatizando e vá desenvolvendo doenças piores, né? Tipo câncer, como outras coisas que, por a gente for, é uma simples depressão. Se eu vou guardando aquilo, a ansiedade, eu posso ter um ataque cardíaco, eu posso ter uma pressão acelerada, e de repente meu coração começa a mudar, o meu corpo começa a mudar. Uma coisa vai puxando a outra. Não é que a depressão gera câncer, ou desenvolve câncer. A depressão em si não desenvolve câncer. Mas as coisas que ela vai trazendo, que a gente, né, pode ir somatizando através dela, aí sim pode gerar, pode desenvolver. Entendi, é muito perigoso mesmo, por isso que precisamos tratar. Falando dessa questão da saúde, né, que uma coisa vai levando a outra, vai somatizando, que foi o termo que você usou, a gente vê, vai ser a próxima pergunta, que muitos líderes religiosos, não digo só pastores, mas pastores, padres, líderes de espiritualidade, babalorixá, a gente viu que de um tempo para cá, a gente ouviu muitas pessoas que são líderes religiosos sofrendo, eu não sei se eu posso falar a palavra por causa do Instagram para ele não derrubar a live, mas, né, Sim. Entendeu? Sim. Aí as pessoas fazendo essas coisas, tendo ataque cardíaco, tendo AVC, tem a ver com essas coisas, porque é muita pessoa problemática que chega ali, tentando resolver muita coisa, absorvendo, e acaba que ele cuida de todo mundo, ou ela cuida de todo mundo. Temos pastoras, temos missionárias, temos freiras, nós temos vários tipos de líderes, tanto homem como mulheres. Então, lidando com aquela monte de gente, não parando para se cuidar, essas pessoas se deixam em último plano e quando vai ver já está só, sei lá, uma seta, alguma coisa assim, mas tem algo mais profundo, né? Que é lidar com tanta gente que está perdida em si mesmo. E assim, pode falar. Não, pode falar, termina o seu raciocínio. As pessoas, a gente via, não posso falar assim, nos anos 90, até no meio de 2010, que tratamento psicológico, psiquiátrico era uma coisa meio tabu no meio cristão. Não sei nas outras religiões, mas no meio cristão era muito tabu, né? Se você falasse que precisava tomar um Rivotril, tá fazendo tratamento, já te olhava meio de banda, né? Falava, vai orar, cara, joga isso aí fora, tá? Já preto, já tem poder. Hoje, como o Carlinhos estava falando, a gente vê pastores pregando, incentivando o pessoal a buscar uma terapia, se tratar, pastores que falam, o meu mesmo fala sempre que ele foi no terapeuta dele, que ele está tomando os remedinhos dele. É uma coisa bacana que está sendo quebrada dentro da igreja. E assim, ainda tem pessoas que ainda têm um receio, que ainda acham que é espiritual. E assim, para esse público, como distinguir o espiritual do físico? Fala assim, cara, isso não é seta, não é dardo, isso é minha saúde, é meu corpo pedindo ajuda, eu preciso parar, respirar, sentar, tomar. É que isso está tudo errado. Então, deixa eu ver se eu consigo responder, porque é uma pergunta muito complexa, né? De falar. A questão é o bom senso. Eu acho que bom senso é tudo. Nós não podemos espiritualizar tudo, né? Nem tudo é uma força, né, do mal, demoníaca, seja lá como queira chamar. Então, nós precisamos entender que tudo tem um limite. Um exemplo, você falou a questão do suicídio, né? Como o pensamento suicida, ele vem muitas das vezes através da depressão, né? É uma das características dela. Então, assim, há pessoas que têm o dom de ouvir, sabe? Elas foram chamadas, elas estão ali, às vezes, ela não é uma terapeuta, ela não é nada, né? Ela não tem uma formação, mas ela tem aquele dom de ouvir as pessoas. E às vezes a pessoa, às vezes não, todos nós temos os nossos próprios problemas,
Todos nós temos problemas familiares, pessoal, financeiro, enfim, todos nós temos. E uma pessoa que já tem os seus problemas e começa a juntar problema de um lado, problema do outro, chega um momento que ela fica cheia. E principalmente quando a pessoa não pode falar daquele segredo, né? Que alguém chega para ela e fala, olha, um segredo, não fala, tal, né? A pessoa está toda ferrada, nós terapeutas temos a nós terapeutas, a gente absorve muito o que nós escutamos, né? Porque nós somos humanos. Ainda que a gente tente, de uma certa forma, manter uma postura, nós somos humanos, nós temos sentimentos. Então, a gente tem que ser muito flexível para não se deixar se envolver com o que a gente escuta dentro do consultório e ter uma sanidade para ajudar a pessoa a se entender, né? No meu caso, né? Trazendo para a linha da psicanálise, a nossa abordagem é a cura pela fala. Então, a minha motivação é fazer com que o paciente, o cliente, ele fale e, através do que ele fala, ele mesmo descobrir a sua cura, descobrir aonde está doendo nele. Então, a gente vai abordando, a gente vai puxando, né? Como tem até algumas imagenzinhas, né? De alguém puxando um fio no cérebro, né? Como se fosse um rolo de fio. E puxando. E é exatamente isso. Então, às vezes, a gente só vai dar aquela puxadinha. Sim. Mas a pessoa precisa entender. Então, nós, terapeutas, nós somos obrigados a fazer terapia. Sim. Porque não tem como... nós somos obrigados a fazer terapia. Porque não tem como eu tratar de muitas pessoas se eu mesmo não me trato. É verdade. Então, a gente faz a supervisão, né, que a supervisão, que é para dividir com outro especialista, né, um superior, um supervisor, mais capacitado, né, vamos dizer assim, mais formado, melhor formado do que nós, né, que tem uma estrutura, às vezes, melhor do que a nossa, ou talvez até igual. Mas para quem a gente vai dividir os nossos casos, logicamente que nunca se é abordado o nome de pessoa, nada disso, mas o caso, a situação. Então, a gente precisa compartilhar isso com alguém, porque eu não posso chegar em casa e compartilhar o seu caso com meu marido. Eu não posso compartilhar o seu caso com os meus filhos, com amigos. Então, eu tenho que compartilhar com um especialista. Sim. Logicamente, evidentemente, não pronunciando o nome de ninguém, mas o caso, né, para a gente tentar enxergar uma solução, uma mediação para aquela questão. Sim. Então, assim, uma pessoa que ela está sobrecarregada dos seus problemas e do problema do outro, ela pode sim desencadear uma depressão, ansiedade generalizada, e aí é o caso de muitos líderes religiosos, né? Seja de qualquer religião for. Por quê? Ele vai estar absorvendo, se ele não para se enxergar e para falar assim, epa, peraí, eu também preciso de alguém que me escuta. Eu estou escutando tanto, porque nós não deixamos, nós continuamos vivendo. Então, se eu tenho que ajudar, eu também preciso me tratar. Não sei se eu consegui, porque é meio complexa essa pergunta aí, mas é meio que isso, a questão da espiritualidade, né, que você perguntou. Então, como que eu sei? Pode falar. Como que eu sei? Poxa, vamos falar aí para o povo evangélico, né? Falar aí para o povo evangélico. Tá na igreja, tá orando, tá buscando a Deus, né? Tá fazendo a parte dela. E aquilo não tá mudando, o pastor não vai resolver. O líder religioso não vai resolver. Então, é hora dela procurar um especialista. Ela tenta, como a questão da medicação. O que a gente... Eu, né, no meu caso, eu não sou médica, nós somos terapeutas. Então, uma diquinha aí, uma orientação para quem está ouvindo e para quem irá ouvir depois. Terapeuta nenhum passa remédio. Só quem passa remédio, medicação, é a psiquiatra ou o neurologista, que é especialista para isso, né? Então, as pessoas precisam entender que o que acontece? Eu estou sobrecarregado, estou vendo situações em que não está mudando, eu vou procurar um terapeuta.
primeiro ponto, não é procurar um psiquiatra, não é procurar um neuro, a menos, né, que esteja já muito avançado o caso dessa pessoa. Mas se elas começam a observar e ver que está acontecendo alguma coisa estranha, ela procura um terapeuta. Então, o que esse terapeuta vai fazer? Ele vai começar uma abordagem, ele vai ouvir, vai procurar entender qual é a demanda dessa pessoa e então vai tentar orientar. Aí, no caso, ao decorrer das sessões, né, depois de um tempo, se esse terapeuta observar e ver que essa pessoa, só terapia não vai ajudar para ela, que existe ali um problema muito mais sério, aí sim o terapeuta indica, né, que ele ou ela procure um especialista, um médico, para que então este médico faça, talvez, né, se necessário, alguns exames, ou vai escutar essa pessoa, ver a demanda dela, e então, se necessário, ele vai passar uma medicação. Entende? Entendi. Aí vamos fazer um acompanhamento, porque não adianta tomar remédio psiquiátrico sem terapia e nem fazer terapia se a pessoa tem problemas psiquiátricos e não tomar a medicação. Então, Entendi. vai existir momentos em que as duas coisas têm que andar juntas. Entendi, perfeito, perfeito. Deixa eu até ler aqui uma mensagem. Ó, uma amiga minha está tendo crises fortes. Ela está tomando remédio para tentar controlar e agora está atacando na hora que ela namora com o marido. Ela já não sabe o que fazer para melhorar. Meu Deus, que situação. Sério, hein? Imagina. Muito. Então, a pergunta é, essa pessoa está fazendo terapia? Porque, às vezes, existe alguma... Como que eu posso dizer? Existe alguma coisa ali que está fazendo ela passar mal, sabe? Alguma chavezinha ali que mexe, que faz ela passar mal. Então, eu não sei qual é o caso, né? Não sei do que se trata, mas, assim, tudo precisa ser investigado. Por que que é? Será que ela está lembrando de alguma coisa? Está desbloqueando ali alguma coisa na hora que ela vai namorar? De repente, uma palavra agressiva que o marido falou com ela, às vezes, há anos atrás. A pessoa que, às vezes, uma palavra maldita, sabe? Entra e se torna uma mágoa e que a pessoa não consegue liberar. E, às vezes, perdura por anos aquilo ali. Então, a questão é, essa pessoa está tomando remédio, mas ela está fazendo terapia também? Para descobrir qual é o motivo? Entendi. Tem que andar juntos, não pode parar. Meu Deus. Sim. Ó, uma pergunta aqui que uma das meninas na caixinha você já respondeu, que é quem procurar primeiro, se é o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista ou psiquiatra, você já esclareceu agora. Uma outra seguidora também botou na caixinha, truques para driblar a ansiedade. Mas no caso aí seria uma ansiedade mais sutil, né? Não quando já tá o pau quebrando, tem que ir um terapeuta. Exatamente. Assim, não existem truques, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada um tem a sua individualidade. Então, eu não sou igual a você. Eu posso sofrer de ansiedade, você também, mas uma coisa que vai funcionar para mim não vai funcionar para você. É como, assim, vamos dizer assim, algo que a gente faz, né? Assim, às vezes para julgar, assim, por cima. Vamos dizer assim, alguém está muito ansioso, que a gente fala muito, assim, algo muito simples. A técnica de respiração, para quem tem a prática, né? Costuma fazer yoga, não sei como se pronuncia muito bem. Mas essas técnicas de meditação, né? Que você conhece. Controle de respiração. Tudo que mexe com essa questão de respiração, né? Inspirar, né? Inspirar, no caso, é fechar a boca, né? Que muita gente acaba não sabendo, respira pela boca também. Então, fecha a boca, inspira bem forte só pelo nariz, né? E depois tenta não soltar o ar pelo nariz e soltar lentamente pela boca. E vai fazendo isso várias vezes. Isso vai trazendo um relaxamento. É uma outra coisinha, né? Tipo assim, a pessoa que está muito ansiosa, chupa limão. Sério?
assim, é aquilo. Às vezes funciona com um e não funciona com o outro. Mas, assim, truque, não existe truque, gente. Existe terapia. Para isso existe o terapeuta. O seu terapeuta vai te ouvir, vai ver a sua demanda e, de acordo com a sua demanda, ele vai passar, vai ter uma abordagem, vai ter uma maneira de trabalhar com você. Como eu falei no início, o que funciona para mim talvez não vai funcionar para você. Então vamos dizer assim, mas essas duas dicasinhas. Porque do limão, por ele ser ácido, azedo, quando a pessoa está muito ansiosa, né? Então chupar pode trazer, pela sensação do azedo na boca, tira um pouco o foco da ansiedade dela. Algumas pessoas falam também, né? Assistir um filme de drama, de suspense, para quem gosta de filme de terror, aquilo que vai, ou seja, te tirar do seu foco, entende? Tudo que vai te tirar do seu foco e te levar para um outro. Tudo que for muito intenso, que não seja o seu problema. Ó, o drama funciona. O drama funciona. Quando eu tô perto da TPM, assim, se eu botar filme de criança, aqueles da Pixar, tipo Up, que fazem a gente chorar com aquela musiquinha, Up, Luca, eu gosto de ver filme assim, que é um drama feliz, né? Sim. Agora, suspense e terror não rola. Porque eu já fico, aí que eu fico atribulada. Eu lembro que teve uma vez que eu tava com ansiedade. Aí eu fui assistir Nós, o filme da Lupita Nyong'o, que foi feito pelo Jordan Peele. Eu amo os dois. Aí, o filme, ele é aquele terror psicológico. Eu já não tava bem, mas eu lembro que meu coração parecia uma escola de samba. Começou a me dar falta de ar. E eu fiquei passando mal. Não consegui ver o filme. Não consegui ver o filme depois, em outra época, que eu tava melhor, assistir tranquila. Mas naquele dia eu não aguentei, não. Eu lembro que eu passei mal. Eu sozinha em casa. Vi tudo dormindo tudo escuro. Aí ela começou a latir do nada. O sangue de Jesus tem poder! Ai, Senhor, não tô aguentando. Não tinha uma coisa, eu já comecei a imaginar que o bicho do filme estava em casa. Então, o suspense não, mas quem é forte aí vai. É importante ressaltar novamente que não existe truques, tá? Sim. Importante ressaltar. A gente está falando aqui de algumas coisas que podem ajudar, mas dizer assim, vai curar a ansiedade, vai me libertar. Não. Isso só terapia. Vai ser um paliativo. E às vezes remédio, se for necessário, e passado prescrito pelo médico. Olha, é só uma brincadeira aí para tentar não sai a palavra. Não saiu. Tapear, vamos dizer assim, tapear. Olha quem entrou aqui, Thaís, ela tá mandando um beijo. Preciso voltar pra terapia. Precisa, amiga. Fernanda, ela botou, lembra de mim? Não consegui falar mais depois que comecei a parar. É verdade, saudade, Thaís. Amiga, se você achava que você não conseguia falar, você não tinha que ver como eu cheguei. Graças a Deus, Fernanda não grava, porque eu só chorava. A primeira sessão foi só choro. Eu sempre fiquei só chorando. Eu paguei pra chorar lá na frente dela. Isso é bom, né? Saiu bem, é isso que importa. Já estamos quase 2 anos, né? Quase 2 anos. Entre idas e vindas. Entre idas e vindas, assim. Não sejam como eu, porque eu começava a sentir melhor, eu parava. Tô muito bem. Daqui a pouco tava lá no fundo do poço de novo. Fernanda, eu tenho agenda pra quando? Não sejam como eu. Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Como uma família pode identificar que uma criança ou adolescente está precisando de ajuda psicológica? Muito legal. Muito legal essa pergunta. Porque eu atendo muito adolescentes, jovens, né? A minha abordagem não é muito para criança, é mais para adolescente em diante. Então, assim, a dica que eu dou para os pais é observar. Nós vivemos em um mundo muito agitado, muito acelerado. Sim. Nós estamos muito acelerados, né? Trabalho, casa, vida pessoal, estudo, enfim, muitas coisas, né? O mundo hoje é acelerado, tudo hoje é acelerado. Então, assim, às vezes passa desapercebido. E nós vemos muito os jovens se mutilando e os pais nem sabem. Porque não conseguem prestar atenção. Então, por favor, aos pais, por favor,
deem atenção para os seus filhos. A mulherada, né? Nós somos, estamos aí numa era da independência, né? Essa questão do empoderamento feminino. Tudo bem, é muito bem-vindo, é muito legal, é muito bacana. Mas se você decidiu ser mãe, cumpra esse papel. Porque, assim, é muito ruim nós trazermos um filho ao mundo para deixar para o mundo criar esse filho. E, às vezes, esse filho é largado, né? Não é uma questão de julgar, mas, assim, por que eu estou falando isso? É porque eu atendo muitos adolescentes no meu consultório que os pais não têm noção da demanda do que acontece com eles. Porque o pai dá um bom presente, o pai dá uma boa roupa, o pai dá comida, dá os melhores cursos. Essa criança, ela é ocupada de manhã, a hora é de dormir, é escola, é curso disso, é curso daquilo, é treino daquilo, e tem tudo do bom e do melhor. Mas não tem atenção do pai e da mãe. Isso é o primordial. Filho quer a nossa atenção. Precisa da nossa atenção. Então, assim, até para quem não tem filho, pense, né? Elabore isso, para que quando você tenha, porque uma coisa é ter filho, outra coisa é ser mãe. Né? Não está falando de mulher, ou ser pai. Então, assim, a gente precisa ser presente. Preste atenção, uma dica, crianças com insônia, crianças comendo demais ou deixando de comer, crianças que às vezes sofrem bullying na escola e os pais não sabem, porque elas têm às vezes até vergonha de falar. Então elas começam a demonstrar isso e às vezes passa desapercebido diante dos nossos olhos. Crianças que em meio ao calor anda de casaco ou de roupa de mangas comprida, roupa comprida, calça comprida, só anda tapado, desconfie, olhe, pesquise. Eu não assisto novela, mas eu vi numa abordagem, até num programa de televisão, agora não lembro qual, falando a respeito de uma novela de uma emissora, que tratou o caso do cuidado que os pais têm que ter com os filhos nas redes sociais, né? A questão de que uma menina estava sendo... alguém por trás da tela, né, estava se dizendo ser uma pessoa, e parece que era um aplicativo que mudava a voz dessa pessoa, a voz de quem estava falando, que no caso ali era um homem falando, não sei, talvez alguém que esteja escutando saiba do que é, eu não sei porque eu não assisto novela, então eu não sei. Mas o caso de um homem que estava por trás e ele se fazia passar por uma mulher ali, então aparecia na tela dessa jovem, adolescente, não sei, uma mulher e pedia para ela tirar fotos, me mostra os seus seios, me mostra isso. E os nossos jovens, sim, eu atendo muitos assim. Sim. Que vivem vidas duplas nas redes sociais e que os pais não têm noção. Então, vamos prestar atenção, pais. Né? Ou talvez você tenha um irmão, um parente. Cuidado com os filhos, com criança no celular. Primeiro, faz mal para a visão, faz mal para o cérebro, e pode trazer vários transtornos. Né? Hoje em dia, o celular já é um vício. Né? Já tem até o nome. Me esqueci agora o nome, mas já é um vício. Então, eu tenho uma paciente que ela está em abstinência. E é muito triste uma adolescente em abstinência de celular. É como uma droga, de fato. Então, assim, preste atenção nos seus filhos. Se você está vendo, não pense que você sozinho vai resolver. Precisa de ajuda. Procure um especialista. E também tem uma abordagem inteligente, porque tem pai que é meio bronco, não sei se eu posso usar essa palavra, mas vou usar. O pai é meio bronco, a mãe, o pai é bronco, e aí você fala assim, não, você tem que prestar atenção. Ô garoto, você vai no celular, você vai ser sequestrado, aí já bota aquele terror psicológico que já leva lá pro início do nosso bate-papo, que é a síndrome do pânico, né? Sim. Já leva lá pro terror, porque o pai não tem aquela afinidade com o filho, não tem aquela amizade, né, de certa forma. Então já vem, tem que ter uma abordagem inteligente, você saber falar,
Porque senão você vai ter o efeito contrário e ainda vai querer botar a culpa no podcast falando que é a culpa é de Fernanda. E é minha que fala, ó, filho, você perguntou. Não é assim, você tem que ter sabedoria. Sim, exatamente. E uma coisa muito legal que você falou, essa questão de saber falar, é como assim, um relato, né, de um paciente que ele diz assim, que ele tem um trauma de infância, porque quando ele era criança, o pai falou assim, eu vou contar de 1 até 3. Não Então, faz isso não. eu vou contar de 1 até 3, se você não fizer isso, então era aquele terror psicológico, né, naquela criança, e hoje a pessoa já adulta e tem esse trauma, que não pode escutar ninguém falar, que eu vou contar e estabelecer tempo, que ela já trava. Então, a gente precisa entender. Dá uma agonia, chegou, dá um circo-tico no coração, que era assim, passa, 2, meu Deus, travava tudo. É sério, tem que ter sabedoria. Ó, Thaís falando aqui, nesse momento eu consegui evoluir muito naquele processo de conseguir ser mãe, estou muito feliz. Fê, me nota, por favor. Ó, feliz, Thaís, que bom, parabéns. Ó, Isis viu a novela, o trecho, ela falou, eu vi esse vídeo também, aqui no Insta, parece que é daquela novela Travessia, que o cara se passava por uma mulher prometendo algo relacionado a ser modelo e tal. Tá vendo? O cuidado nas redes sociais, isso é muito importante. Verdade. Tem que ter cuidado, tem que ter atenção e tem que ser presente, porque às vezes a criança não quer nem o iPhone que saiu, não quer nem o PS5, a criança só quer um abraço, um beijo, um eu te amo, poxa, você é legal, jogar um futebol, né, rir. Às vezes a criança só quer isso, o adolescente só quer isso. É porque às vezes os pais... Oi? Sim, não, termina. É porque tá dando um atraso na voz, aí às vezes eu acabo falando junto com você, desculpa. Não, tudo bem. Às vezes os pais, eles têm a tendência de querer dar aos filhos o que eles não tiveram. Eu acho que eu não sei se foi o Bruce Lee que falou isso, mas eu vi a frase que era dele, que ele falou que ao invés de você dar o que você não teve, você ensina a passar pelo que ninguém te ensinou, que vai ser mais eficaz para o seu filho do que o material. Eu achei aquilo ali muito interessante, porque acaba que se resume a isso. Se a gente pensar assim, meu pai, por exemplo, eu amo meu pai, eu não tive muito rolê com meu pai na infância, porque meu pai, ele trabalhava de domingo a domingo se deixasse. Agora que ele tá desacelerando, tá entendendo? Mas porque a gente fica ali, ó, você não tem mais 15 anos. Eu lembro ele logo, já pego logo na ferida. Você não tem mais 15 anos, não. Tá entendendo? Que aí hoje que ele dá uma relaxada. Mas era essa coisa assim, e tipo, quando ele tava em casa, que a gente brincava, eram os melhores dias da minha vida. Então, se a gente puxar na nossa infância mesmo, a gente vai ver o que a gente queria e o que a gente tinha. E aí a gente consegue até decidir como fazer com nossos filhos. Sim. Ó, falando isso. Ó, Isis falando, tem pai e mãe que empurra celular na criança para ficar quieto, tem. Infelizmente tem. É verdade. Porque não quer ter trabalho, né? Porque criança trabalha, gente, não adianta. Ter filho é ter trabalho. Então a gente tem que pensar, se não quer ter filho, então se previne, se cuida, porque ter filho não vai ser moleza, vai ser trabalho. E uma coisa muito importante, Hebe, de falar também, é a questão do não. Muitos pais acham que só dizer sim, 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 pode, está sendo o pai maravilhoso, está sendo sabe, a melhor pessoa do mundo, meu filho vai me amar. E às vezes tudo que o filho quer é ouvir um não. Então, assim, o sim demais estraga. O sim demais não estrutura a pessoa e não faz com que ela desenvolva. Uma certa vez, eu com um dos meus filhos no mercado, meu filho olhou para um ovinho, né? Um Kinder Ovo, né? Vou falar o nome aqui. Ele olhou, me desculpa a marca, né? Mas assim, é uma coisa cara. E eu falei assim, não era nem que eu não tinha condição de comprar. Mas eu tinha chocolate em casa, era próximo da Páscoa, e eu ia fazer o ovo de chocolate para eles. Eu ia fazer grandão e tal, cheio de coisa. E ele chegou no mercado e falou assim, mãe, me dá. E eu falei assim, não. E ele falou assim, poxa, mãe, me dá. E ele é aquele jeito, sabe, que tenta te conquistar. Conquistador, ele é conquistador.
E ele falou assim, mãe, me dá. E eu falei assim, não. Por dentro, eu falei assim, eu vou dar. Mas eu falei assim, não, eu preciso manter. Não, isso não é necessário. Porque existe uma diferença entre o necessário e o que não é necessário. Então, eu tenho que colocar na balança. Isso é necessário? É um leite que meu filho está pedindo? É necessário? Então, beleza. Mas se não é necessário, não tem necessidade naquele momento, eu não preciso dar, eu só dou se eu quiser. Aí o caixa, a pessoa do caixa, que era uma moça, ela falou assim, mãe, compra para ele. Eu olhei assim para ela e falei assim, não. Ela, poxa, mãe, compra para ele, tadinha. Eu falei assim, não. Aí ele se fortaleceu, né? Tinha alguém ali, 2 contra 1. E ela, mas por quê? Eu falei assim, não é questão que eu não tenho dinheiro. Eu posso comprar, mas eu não vou comprar. Aí eu falei para ela e para ele, sabe por que eu não vou comprar? Primeiro, porque ele não precisa disso. Isso aqui ele não precisa. Isso, porque eu já tinha outro para dar, né? Melhor do que aquilo. E eu falei, e outra coisa, eu preciso dizer não, porque ele precisa entender o que é não. Porque se eu não ensinar ele o não, a vida não vai ter pena de ensinar para ele. Então eu preciso forjar no meu filho, preparar o meu filho, que nem sempre ele vai ter um sim. Que às vezes ele vai precisar de um não, e o não faz bem. Um não amadurece. Um não faz crescer. Só que a gente também precisa dizer o quê? Eu não vou te dar isso, e eu preciso dizer o motivo, não é só privar. Você não pode fazer isso. Aí a criança diz assim, mas por que não pode? Por que não? Aí a criança diz assim, mas por que não? Não é resposta. Realmente não é resposta. Aí eu saí do mercado, o que não cabia, né, a funcionária ali daquele estabelecimento, eu saí dali e falei para ele, meu filho, sabe por que eu não te dei? Eu não te dei porque eu tenho algo melhor para você, mas não é hoje. E você não precisa daquilo. Aí ele, tá bom, mamãe, eu entendi. Entende a diferença que é? Então, às vezes, a criança precisa ouvir não. Eu tive um paciente, já não é mais, que ele sofria, ele era uma pessoa frustrada, adulto, porque ele nunca tinha recebido um não quando criança. Caraca! Há coisas que pra gente é tão boba, mas que pode destruir uma pessoa. Ela por dentro, a personalidade dela, quem ela é, sabe? Então a gente precisa ter um equilíbrio. O que é necessário, o que não é. Sim. Não só fazer as coisas no automático, fazer com preguiça. Não quero. Né? Tem que ter uma cautela ali, um cuidado. Gente, que bacana. Eu não sou mãe, né? Ainda. Então eu fico com receio disso. Ai, cara, falar não e a gente aprende. Ninguém nasce sabendo não, tá? Não se preocupa não, a vida ensina. Ai, eu com medo dele deitar no chão, eu vou deitar no chão. Na frente de todo mundo, meu Deus. A gente aprende. Porque já é a segunda pessoa que eu escuto falando sobre isso, que dizer o não e explicar o não ajuda a criança a lidar futuramente com as coisas na vida adulta. E se a gente olhar, é até como Deus faz com a gente. Deus, não quero, eu quero. Deus, não. Por que não? Aí depois de um tempo, quando a gente sai da birra, Deus, eu tenho uma coisa melhor pra você, não é agora, mas eu vou te dar. Aí a gente dá aquela descansada. Thaís, volta pra terapia, amiga. Olha o sinal aí, pra você voltar. Pra você aprender a dizer não. Olha, já estamos indo para a reta final, a hora voou. Vamos, tem mais 2 perguntinhas aqui. Quando as pessoas, foi até o caso que a Thaís falou, não procuram terapia por medo ou por vergonha, como fazer? A pessoa sabe que ela precisa, mas ela tem vergonha. Ela tem medo, que eu vou falar da minha vida para um estranho, para pessoa que eu não conheço. Ou achar que você vai falar para outra pessoa, porque não pode, né? Não pode ter um código de ética e tal. Então, infelizmente, há profissionais e profissionais. Eu já tive pacientes que não confiavam na classe, porque um suposto terapeuta, né, dela falou para alguém o caso dela. Entendi.
Entendi. Então, assim, mas assim como, vamos dizer, um ditado aí bem popular, né? Que nem todo político é igual, apesar que muitos dizem assim, todo político é igual. Mas vamos acreditar que não, tá? Vamos acreditar aí que não. Então, Sim. existem muitos terapeutas sérios, tá? Que tem o código de ética, que segue, né, o código de ética, e que não vai passar o seu caso, que vai te ouvir, vai procurar te ajudar, te orientar. Infelizmente, existe um momento que você vai ter que, a pessoa, né, vai ter que enfrentar o medo dela, porque só ela sabe o que ela está precisando. Eu não tenho como saber o que você precisa, porque eu não estou dentro de você. Só você sabe a sua necessidade. Eu posso olhar e falar assim, você não precisa de terapia, mas dentro de você sua alma está gritando. Né? O seu ser ali dentro está gritando, pedindo socorro. E às vezes você está com uma máscara ali, tentando mostrar para todo mundo que você está bem. E dentro de você, você não está. Então, assim, o medo a gente sempre tem. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. É igual uma criança quando começa a andar. Ela sempre vai ter medo. Mas sempre tem alguém para estimular, né? Para estar ali do lado. E se não tem ninguém para te estimular, se estimula você mesmo. Eu preciso, por você se amar, por você se respeitar. É que eu costumo sempre falar, às vezes nas palestras, né? Quando a gente sai, ou até mesmo no consultório, eu sempre falo. Se você já ouviu isso, como muitos outros. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Você precisa se amar primeiro. Então, primeiro você precisa se amar, se respeitar. Quando você entende esse amor por você, pela sua vida, você vai começar a entender, bom, eu preciso de ajuda. Infelizmente, às vezes você vai passar por um terapeuta, você não vai se identificar com ele, porque é igual médico. Você vai, é igual namorado. Eu também, vamos dizer, deixar mais claro, né? Você começa a namorar com uma pessoa e você acha que o cara é o cara. E você começa a namorar e você vê que não tem nada a ver. Então você vai deixar de namorar? Você nunca mais vai namorar? Logicamente que não, evidentemente que não. Vai chegar um momento que você vai conhecer outra pessoa, você vai se relacionar, enfim, até o dia de você casar ou não. Mas uma hora você vai vencer isso e você vai encontrar alguém que não é parecido com você, não é alma gêmea, porque a alma gêmea não existe, mas é alguém que vai se chegar mais próximo de você, das suas necessidades, né? Do que você almeja. Então, infelizmente, é um ato de coragem. Se a pessoa está precisando, ela vai ter que ter um ato de coragem para procurar. Avançar. Entende? Ela precisa, não tem como. Infelizmente, não vai ter como. Mas, assim, eu acredito e sei, tenho certeza que existem muitos profissionais sérios, que vão te ouvir, vão te ajudar e que não vão passar o seu caso, porque não pode passar o caso. Eu mesma passei por 3 terapeutas, você é minha terceira. Eu fiz com a primeira, aí não fluiu. Aí fui na segunda, até se não me engano, foi no início de 2020, se não me engano, foi antes da pandemia. Aí comecei a segunda, aí também não fluiu. Aí, você é a quarta, porque eu também fiz terapia online durante a pandemia, né? Que me ajudou. O terapeuta que peguei, porque não era assim, tinha um nome, mas eu não gravei o nome da pessoa que ela estava ofertando ali, eram vários. Aí você agendava com a pessoa que tinha um horário disponível, ela te atendia. Aquele ali, caraca, eu não me lembro se era ele ou se era ela. Eu sei que a pessoa me desceu-lhe o sarrafo naquele dia, que eu saí nova, eu precisava daquilo, me deu um saculejo assim, eu fiquei, cara, Deus abençoe esse psiquiatra, não, esse terapeuta, que se me deu uma lapada que eu saí da vida e chamava assim, caraca, é verdade, isso é responsabilidade minha, saí cheia de autoconsciência. Mas aí que eu parei e fiquei contigo. Que eu parei mesmo, que me identifiquei, era até a próxima pergunta, como escolher um terapeuta. Então não tem que se arriscar. Não pode. Não pode. Thaís falando que ainda bem que na primeira ela já se deu bem. Que bom. Você se deu bem, amiga. Eu bati muito a cabeça. Só que eu sempre tive gosto por essas coisas.
Então, como eu queria entender as pessoas, eu queria me entender e tava muita gente falando que eu tava com problema. Eu falei, pô, muitas pessoas diferentes falando a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Eu preciso de terapia mesmo. E assim, só deixando aí até uma informação aí muito legal, porque a gente sabe que nem todo mundo, no caso assim, eu trabalho com preços populares, né? Porque a gente sabe que uma consulta de fato não é barata, né? Eu trabalho aqui até pela localidade onde a gente trabalha a preços populares. Mas mesmo às vezes a preços populares, há pessoas que não têm condição de pagar. A gente sabe que infelizmente é a situação. E assim, então eu quero deixar até aberto aqui, porque assim, nosso intuito não é se promover, mas é de ajudar pessoas, né? Então tem um centro de valorização à vida também. Talvez uma pessoa que esteja aí, numa crise muito grande, esteja num processo muito grande, e que talvez não consiga agendar um horário, um terapeuta, não consiga, né? Tem um Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, né? Que ali tem 24 horas, se não me falha a memória, profissionais ali para escutar, para ouvir, sabe? Às vezes não é nem um profissional, mas é pessoas ali com empatia, sabe? Tá ali, que tem pessoas que só precisam ser ouvidas. E às vezes não tem condição para isso, né? Logicamente é muito bom você fazer um tratamento, o que o CVV não faz, né? Porque o CVV é tipo assim, uma emergência. Como você ir na UPA ou num pronto-socorro, sabe? Aquele auge ali você procura. Mas é uma saída, de repente, para quem esteja numa emergência precisando. Tá? Não paga nada, é por telefone, né? Se não me falha a memória, é ligação, não é videochamada. Eu não sei como que funciona, mas eu sei que existe. É de graça a ligação. Bacana. Se não me falha a memória, o número é 188, se não me falha a memória. Depois eu vou dar uma pesquisada e boto nos stories. Isso, eu acho que é isso, 188, CVV. Aí é só procurar CVV, que aí vai encontrar. Sim, perfeito. Eu lembro, Thaís, que eu indiquei a Fernanda pra você, eu indico ela pra todo mundo. Quando eu vejo a pessoa falando muita coisa assim, que ela tá muito mal, eu já começo, você faz terapia? Você tem terapeuta? Não, eu te dou o número da minha. Espera aí que eu vou te enviar o contato. Eu vou contar dela pra todo mundo. Mas vamos lá, chegamos na reta final. Eu amei o episódio, eu amei conversar com você. Foi muito bacana. E as pessoas que te ouviram hoje, que desejam fazer terapia, que desejam, né, dar o primeiro passo no autocuidado, no amor próprio, de construir, né, essa jornada de autoconhecimento, como é que ela faz para entrar em contato, para consumir o seu trabalho? Então, eu trabalho em 2 lugares aqui em São Gonçalo, né? E também online, como a Thaís, né, que fez de longe, me esqueci agora de onde que ela é. Mas, assim, então, eu atendo várias pessoas de longe do Rio e outras, Maricá, enfim. Pessoas que não estão aqui próximo e que às vezes não têm flexibilidade, sabe, com horário, às vezes trabalham. Então, a gente tem, às vezes, um horário especial para atender até à noite também. Então, assim, mande mensagem. Assim, eu te peço até um favor, porque eu sempre falo, não me critiquem, não riem de mim. Eu sou um pouco... eu não sei mexer no Instagram, gente. Eu não sei mexer nisso, não sei. Não tenho tempo para ficar, sabe? E ainda não tenho alguém para fazer isso por mim. Então, assim, por isso até que minha rede social fica vazia, não tem nada, no caso do Instagram, porque eu não sei. Então, eu te peço depois, você passa aí, pode passar meu telefone e tal, para colocar nos stories. Ou, de repente, alguém entrar em contato com você, né? De repente. E também tem aí, né? A minha, como é que a gente fala? O Instagram, como é que a gente fala? É canal que fala. Como é que... Me ajuda, Ed. No direct, chamar você no direct do Instagram. Isso. Gente, não me critiquem. Então, pode chamar aí, porque embora eu não saiba mexer, mas eu sei ler as mensagens. Então, isso eu sei. Chamar no direct. Então, pode chamar. Eu vou deixar o seu número na descrição do vídeo, na descrição do áudio nas plataformas de streaming.
E também vou deixar nos stories, para vocês serem certeiros, tá bom? Não, se você quiser mandar no direct, manda, mas eu vou deixar o número lá. Já vou deixar até em formato de link, que aí vocês já clicam e já caem dentro da conversa com ela, tá bom? Isso é demais. Nada, que isso. Fernanda, mais uma vez, gratidão por sua participação. Demorou, mas saiu, que a gente ia fazer esse episódio, se não me engano, em dezembro ou janeiro, não me lembro, mas saiu. Foi correria só. Não, tranquilo, ó, eu tô muito feliz, uma gratidão a todo mundo que participou da nossa live, que interagiu, que mandou pergunta. Gente, quem eu não li pergunta é porque ela já tinha respondido aí no meio da conversa, então só ficar atento que tá tudo aí. Todas as perguntas foram respondidas, e se você quer que responda mais, entre em contato com ela através do número do WhatsApp e já marca o seu horário para você ficar aí curada, tá bom? Fernanda, mais uma vez, obrigada. Manas, muito obrigada. E semana que vem nós estamos aqui de novo com outra convidada. Beijo. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, gente.